Rosa, coach de relacionamentos, e hoje nós vamos falar do transtorno borderline, que é o transtorno de personalidade com instabilidade emocional. E vamos falar também do traço, né? Mas eu vou começar com o transtorno, para as mães, as pessoas mais próximas conseguirem identificar esse transtorno. Claro, logo no início já vou falando, não é fácil para os profissionais tentarem identificar esse transtorno. É mais fácil às vezes de um psicopata, né, que tem um traço mais fácil de você conseguir identificar. Mas já do border são muitas características. Então eu vou falar para que se alguma pessoa mais próxima tiver esse tipo de indícios que eu vou falar aqui, atitudes, que tentem ajudar, porque geralmente o border não procura ajuda, muito difícil. E quando o border vai procurar ajuda, ele geralmente vai por uma depressão. E quando ele vai verificar, ou um profissional, essa depressão, descobre que é um borderline. Então vamos ao transtorno. O transtorno border é uma pessoa que tem uma estabilidade emocional muito grande. Ela ama e odeia ao mesmo tempo. Ela está feliz agora, daqui a pouco ela está odiando. Ela tem um medo da rejeição muito grande. Então quando ela se envolve no relacionamento, por esse medo da rejeição, ela se torna parte dessa pessoa. Por quê? Porque geralmente o borderline, ele tem mais para a área negativa. Ele, quando olha no espelho, ou ele busca se ver, ele não gosta, ele tem um olhar negativo. E geralmente são pessoas bonitas, mas que não têm um olhar positivo de si. Então ele coloca na relação, né, no sentimento por um próximo, toda a sua expectativa de vida como se fosse o ar que respira. E o medo, um medo muito grande pela sua baixa estima de uma rejeição. Então muitas vezes ele até ataca e perde a pessoa pelo medo da rejeição. O medo, né, ele faz tanto para não perder a pessoa, para não se sentir rejeitado, que acaba sufocando com crises de ciúme, agressividade, pois o border, ele tem um traço muito intenso, como ele tem uma instabilidade emocional, ele tem aquele traço muito agressivo de ciúme, né? Ele é muito apegado, né? E com isso ele faz com que o parceiro ou a parceira, né, ela não suporte viver, né, infeliz, porque ele quer assim a pessoa como se fosse só para o seu mel prazer. Ele não gosta de dividir, ele quer sempre ter a atenção maior dessa pessoa, por essa baixa estima. E com isso, o parceiro não suporta, ou a parceira não suporta. E como ele tem uma estabilidade muito grande também, pode sim acontecer atos graves, porque existem dois quadros: o border implosivo e o border explosivo. O explosivo, ele briga, ele chora, ele quebra as coisas, ele se torna muito agressivo nas palavras, podendo até, dependendo do sentimento dele pela pessoa, cometer até algo pior. Mas geralmente o traço maior é esse: quebrar, agressivo nas palavras. É como se você não soubesse, né? Na verdade você não sabe qual é qual a atitude que ele vai tomar numa intensidade muito forte da emoção. Então a pessoa que convive com border fica muito prudente ao falar, ao agir, que não é nada agradável. A gente há de raciocinar nessa linha. Você viver com uma pessoa que você tem que tomar muito cuidado do que vai dizer. E já o implosivo, né? Falei do explosivo: agressividade, palavras, atitudes muito agressiva. E agora eu vou falar do implosivo. O implosivo é aquele que se mutila. Ele, como não explode, ele implode, ele faz muito mal a si próprio, né? Acelera, sai com o carro, toma atitudes querendo se punir por esse sentimento, porque eles se sentem muitas vezes arrependidos pela atitude de não poder. Ele toma aquela atitude e não consegue se controlar. E muitos se arrependem desse ato, né, por não ter um controle, uma estabilidade emocional. O implosivo, ele se mutila, ele tenta suicídio, ele fica em depressão,
né? E com isso, poxa, ele pode adquirir câncer, uma depressão muito profunda mesmo, porque ele não consegue colocar para fora. Então ele se mutila, é um carrasco de si, tanto na parte mental como na parte física. Então esses são um dos traços. Como eu falei, são muitas coisas que acometem esse transtorno. Por isso é mais complicado, porque às vezes ele se torna narcisista, então tem que se fazer um estudo, parece uma bipolaridade, mas não é, porque tem como identificar, mas para a pessoa ou o profissional descobrir se um ser ele é borderline, tem que ter tempo, então demora-se anos às vezes para ter um diagnóstico, porque quando não é descoberto no início, fica mais complicado, porque é uma mistura, então ele às vezes parece ser bipolar. Tem gente que acha que é psicopata, mas não é, porque a diferença do borderline para o psicopata é que o psicopata ele é 100% razão e zero emoção. Ele mata, esquadrege uma pessoa, bota na mala, vai para um baile, volta, joga fora e não tem arrependimento. Ele não tem sentimento pelo próximo. Já o border, ele é 100% emoção. Então o que acontece? Ele se arrepende. Então, quando há arrependimento, a pessoa não tem um quadro, um transtorno de um psicopata. O psicopata não se arrepende do que faz. Ele mata em série, geralmente comete os mesmos crimes, né? E não tem arrependimento. Então, isso é só para deixar claro a definição de um psicopata, né? Que muitas vezes, antes de eu estudar psicologia, de eu fazer o estudo de coach, eu pensava que psicopata, eu falava errado. E psicopata tem ausência de sentimento, de arrependimento. Toda pessoa que comete um crime, que rouba as pessoas, né, um hospital, como muitos políticos têm aí, psicopatas, e não tem arrependimento, aí você já conhece o traço. Já o border, ele é excesso de sentimento e um autocontrole, ele tem uma instabilidade emocional muito grande. Estou fazendo o segundo vídeo, esse é só para vocês terem uma noção, se tiver alguém que possa ter esse transtorno, ou que tem esse transtorno, vocês ajudem, ok? Curta o canal, Marcelo Rosa, se faltou alguma coisa, deixe na descrição. Se quiserem que eu grave um vídeo sobre outro transtorno, por favor, nos ajude e se inscreva, tá? Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo.